Você trouxe uma informação, Giovanni Afonso, que nos preocupa bastante. Quer dizer que, além de Sherman, temos uma nova baixa para o jogo de hoje? Traga todos os detalhes da preparação que se encerrou ontem do Santos para a partida contra o Ceará nesta noite. Giovanni. Marcão, o Santos teve mais um desfalque de última hora para essa partida contra o Ceará. Nós já trouxemos que JP Sherman ficaria de fora. O garoto sentiu um edema na região posterior da coxa direita no treino do último sábado. O jogador será preservado, será tratado no CT Repelé, ficando de fora da partida contra o Ceará. E quem entrou na mesma situação foi o meio-campista Juliano, Marcão. Como todos sabem, Juliano vive uma temporada de altos e baixos em termos físicos. Essa seria a terceira lesão do Juliano ao longo da temporada, que perdeu mais de 10 partidas pelo Santos em 2024, e mais uma vez o jogador voltou a sentir a região da sua panturrilha. Ao que tudo indica, Marcão, parece ter se tornado um problema crônico. É a terceira vez que o Juliano sente a mesma panturrilha. Parece que quando força, o Juliano precisa de um descanso, e após 9 partidas consecutivas como titular, Juliano vai ser tirado de cena. O que fala-se no CT Repelé é que ele será preservado dessa partida contra o Ceará, para que não estoure e desfalque o Peixe nas rodadas seguintes. Portanto, olhando o time titular, Marcão, o Santos perde JP Sherman na lateral direita e Juliano. Para suas vagas, o técnico Fábio Carille vai optar pelo Rainer. O Varanda já vem trazendo essa informação, que o Rainer está treinando na lateral direita, e no meio-campo, Serginho, 2 anos maravilhosos, receberá mais uma oportunidade entre os titulares, Marcão. Trazendo o provável Santos, a provável escalação do Peixe para enfrentar o Ceará logo mais. O Santos deve vir a campo com Gabriel Brazão no gol, Rainer na lateral direita, Gil e Luan Pérez formando a dupla de zaga, com Gonzalo Escobar na lateral esquerda. Meio campo com João Schmidt, Diego Pituca e Serginho. Na frente, William Bigode, Guilherme e Wendel Silva. Esse é o provável Peixe, Marcão. Tá aí uma informação importante, né? Uma informação importante sobre o Juliano. Você citou o termo preservar, né? É impressionante como o Santos, em jogos decisivos, ele nunca conta com seu time principal, seu time mais forte, né? Não sei se é um problema de planejamento. Veja, o Ceará vem completinho, né? O Ceará vem com seus principais jogadores, estarão em campo no jogo de hoje, e assim costuma ser, né? A preparação, o planejamento de times grandes. Você preserva jogador, você poupa jogador em jogos que não são tão importantes. Por exemplo, contra a Chapecoense, o Santos poderia ter preservado um outro jogador, como até preservou o Gil, como preservou o Diego Pituca. Dá para entender preservar jogadores num jogo como a Chapecoense. Agora, você vai enfrentar o Ceará na Vila Belmiro, um jogo de 6 pontos, e o Santos está preservando o jogador, está preservando o Sherman, está preservando o Juliano. Olha, não dá para entender esse tipo de situação, não. Não é normal, né? É até certo ponto estranho escutar esse termo por parte do Santos Futebol Clube. Agora, vamos na prática, né? Eu acho que o Santos perde bastante, principalmente sem o Juliano. Porque o Juliano, por mais que não seja um jogador de intensidade, como ele acha que ele é, né? Acho que a palavra intensidade e Juliano não cabem na mesma frase. O Juliano é um cara protagonista, é um cara decisivo. Tanto é que é o artilheiro do Santos no campeonato. Então é um jogador, Giovanni Afonso, que faz muitos gols, que nos momentos importantes, normalmente ele balança as redes, né? Por mais que na criação deixe a desejar, o Juliano tem sido, sim, um segundo atacante no Santos Futebol Clube. Agora, entra o Serginho, que eu confesso que não tem sido um jogador tão ruim como se imaginava, até dentro dessa mediocridade do elenco do Santos. Eu acho que o Serginho tem até feito um papel razoável. Não vai ficar pro ano que vem, já é sabido por todos, mas o Serginho tem feito até um papel razoável com a camisa do Santos. E sempre que entra, consegue ali fazer até algumas situações interessantes durante uma partida. O Serginho tem outras características, né, Giovanni? Comparado ao Giovanni, ele é mais um organizador de jogadas. O Santos
perde um pouco em termos de poder de fogo, em termos de finalização, mas ganha em termos de criação, né? Ganha um pouco mais no meio-campo, o Serginho organiza um pouco mais o meio-campo, dá um pouco mais de dinâmica de jogo no meio-campo, então são características diferentes. Agora é claro que o Santos perde em protagonismo, né? O Juliano é mais protagonista, é mais decisivo do que o Serginho. E sobre o lateral direito, o Sherman, eu gosto muito do Sherman, mas o Sherman não vem bem, né? Então vai entrar lá o Rainer pela direita. O Rainer é o famoso peladeiro. O Rainer é o peladeiro, né? Ele tem muita força, ele pega a bola, sai que nem louco ali pra frente. Às vezes dá certo, às vezes dá muito errado. Então vamos torcer para que o Rainer hoje esteja num bom dia. Esteja num dia bom, mas que o torcedor do Santos tem muito receio do Rainer na lateral direita, também é verdade. Então são mudanças, Giovanni Afonso, que preocupam. As duas mudanças preocupam. E me chama a atenção esse termo preservar em um jogo decisivo. Mais uma vez, o Santos vai enfrentar o adversário num jogo importante e decisivo e não tem a sua força máxima, o seu elenco completo, Giovanni. É complicado, né, Marcão? É o que você trouxe, né? Mais uma vez em um jogo decisivo, o Santos não vem com força máxima, Marcão. Claro que nesse caso talvez é ali se precavendo de possíveis problemas futuros ali, como já aconteceu nessa temporada. Talvez o Santos esteja aprendendo com uma lição que ele próprio tomou. Vocês vão se lembrar ali, o Juliano ficou de fora, se lesionou contra o Ceará no Castelão, ficou 2 jogos fora e tentou voltar contra o Coritiba, quando ele não tinha condições, se machucou ainda no primeiro tempo e ficou cerca ali de 6 partidas fora. Então o Santos está se precavendo ali em relação ao Juliano. Talvez seja a atitude correta, Marcão, se ali o exame detectou que o Juliano poderia estourar, é a atitude correta, mas talvez o problema seja o jogador chegar nessa situação em um momento tão decisivo na temporada. E falando um pouquinho das mudanças, Marcão, acho que na lateral direita o Santos perde bastante, sem sombra de dúvidas. Acho que na marcação, Marcão, até são equivalentes ali. Quando o Sherman está em um bom dia, é um pouquinho melhor na marcação, mas acho que ofensivamente e tecnicamente o garoto é muito melhor do que o Rainer. Então o Santos tem uma baixa importante na lateral direita. Torcer para o Rainer não comprometer. Eu não espero que o Rainer decida o jogo, mas que pelo menos ele não comprometa ali na posição, faça o seu papel, marque direitinho. E no meio campo, Marcão, acho que sai um atacante e entra um meia, né? Acho que hoje, de fato, o Santos joga com meia. O Serginho é um articulador, é um criador de jogadas, enquanto que o Juliano, pelo menos no Santos, é mais um segundo atacante ali. Então acho que o Santos perde poder de fogo, perde protagonismo, mas ganha na criação de jogadas. Vocês vão se lembrar que o Pituca, por exemplo, o melhor momento do Pituca na Série B foi quando jogou ele e o Serginho ali no meio campo. Então confesso que a entrada do Serginho não me preocupa tanto assim. Eu fico mais preocupado com a ausência do Sherman na lateral, com a entrada do Rainer, Marcão. Mas mesmo assim, o Santos perde 2 titulares e vai com metade da força para esse duelo tão importante contra o Ceará, que é o 5º colocado, e se tropeçar, pode começar a se embolar na competição, Marcão. Eu vou destacar aqui o comentário do Menino da Fila. Um abraço para toda a galera participando aqui do chat do Varanda Futebol Debate. O Menino da Fila coloca: o Bigode investe em mim, só aguenta um tempo. Eu acho que aí também existe um problema, né, Giovanni Afonso? Porque você já entra com o Bigode que só aguenta um tempo. Teoricamente, o Serginho também seria uma opção de banco para a segunda etapa. Você perde essa opção do Serginho quando o time estiver mais cansado. Vai ser um jogo difícil, porque esse ataque do Ceará é um ataque de muita movimentação, com o Eric Pulga e também com o Aylan. Então, meu amigo varandeiro, é um jogo difícil, hein? É um jogo difícil. Aylan, né? Perdão, não Aylan. Aylan. O Aylan também é um jogador que se movimenta demais, assim como o próprio Eric Pulga. O Saulo Mineiro é um jogador de muita força física, que sai muito da área, né? Ele não é um centroavante, aquele centroavante 9 estático, não. Pelo contrário, é um jogador que se movimenta muito. Então, o Ceará vai exigir do Santos Futebol Clube muita entrega física. E aí que mora o perigo. Será que o nosso time está bem preparado para aguentar o jogo como o jogo de hoje? O William Bigode não aguenta 90 minutos. O Serginho seria uma das opções para o próprio Juliano, que também não aguentava 90 minutos, né? Às vezes ficava 90 minutos, mas ficava muito mais porque o Carille não tirava o Juliano, mas claramente o Juliano não é um jogador que também aguenta a partida 90 minutos. Aí você já queima o Serginho,
de cara, né? Colocando no lugar do Juliano. Quem pode ser ali o reserva do Serginho no banco? Será que vem o Biliarci, meu caro Giovanni Afonso? Ou será que vem o Yusufa? O Pedrinho, chances mais remotas, né? E Marcão, olhando quem tem condições físicas e ficou de fora da lista de relacionados, são 4 jogadores, né? O Alisson, o Pedrinho, o Biliarci e o Yusufa. Os 2 primeiros a gente praticamente pode descartar, ele não vai tirar o meia e colocar um volante barra zagueiro, que é o Alisson, e o Pedrinho está fora dos planos, não deve vestir mais a camisa do Peixe. E aí a disputa fica nos 2 estrangeiros, ou o Yusufa ou o Biliarci, Marcão. Se for seguir a lógica da posição, sai o meia, que é o Juliano, e entra outro meia, que é o Biliarci. Mas aquilo que a gente apura no CT Repelé, que o Biliarci não caiu nas graças do técnico Fábio Carille e não estava planejada oportunidades a curto, médio prazo, Marcão. Portanto, na lógica da posição, vai o Biliarci, mas seguir a lógica que vem acontecendo nos treinos, pode ser que o Yusufa ganhe essa oportunidade, o Yusufa que foi relacionado para o último jogo e por conta dessa lesão do Juliano de última hora, ele pode receber essa oportunidade. Confesso que ainda estamos apurando essa situação, Marcão, mas não deve fugir disso. Na vaga do Juliano, no banco de reservas, já que o Serginho vai ser titular, ou é o Billy, meio campista, ou vai ser o Yusufa, uma opção mais ofensiva, Marcão. É, meus amigos varandeiros, o Alan treinador, pessoal do Varanda, e o Ian não caberia nesse jogo? Alan, caberia, mas para que o Ian pudesse jogar e entrar numa partida como essa, ele já precisaria ter sido testado mais vezes, né? E não foi, né? Então o Ian era um jogador que entraria muito bem, até sabe fazer muito bem esse papel que faz o Juliano, né? O Ian, para quem não conhece o Ian, é um jogador que sabe jogar de volante, de meio campista central, mas jogando mais avançado no meio campo, ele faz muitos gols na base, é um jogador que poderia ter sido preparado. O próprio Gabriel Bontempo, né? Se tivesse sido preparado, poderia jogar por ali. Então, são opções que o treinador Fábio Carille tinha na base, poderia ter preparado melhor esses jogadores para que num momento como esse, esses jogadores estivessem prontos, mas não fez, né? Não fez, então a gente acaba ficando refém do Billy, do Yusufa, quem mais? Do Nacho La Quintana, do Pedrinho, entre outros jogadores que poderiam exercer bem esse papel no momento de pressão, no momento de cobrança. O Fábio Oliveira tá dizendo, para mim, assim que conseguirmos os 6 pontos, o MT tinha que demitir o Carille e o Galo instantaneamente, tá dizendo aqui o Fábio. Camarote Santista, Marcão, a intensidade pegou o Juliano, é verdade. Ih, mamãe! O Juliano foi muito mal naquela... Muita gente falando, né, se o Juliano pipocou, né? Marcão, o Juliano pipocou e não vai pro jogo? Não, não acredito nisso. Não vejo esse perfil no Juliano, né? Eu só fico, de alguma forma, preocupado com esse planejamento do Santos, se realmente o termo preservar foi utilizado por alguém do clube. Porque preservar num jogo importante não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu que vivi os anos 90, os anos 2000, a gente sabe que jogador bom gosta de jogar jogo bom. Jogo bom. Vocês sabem mais do que ninguém, jogador antigo fala, olha, eu não tinha condição de jogo, até quantas vezes jogadores tomaram infiltrações para jogar, né? Infiltração no joelho, porque o cara não quer perder jogo. O cara não quer perder jogo bom. E o Juliano, se tá ali 70%, tem que ir pro jogo, cara. Na pior das hipóteses, num jogo como esse, você tem que ter o Juliano no banco. O Juliano tem que estar no mínimo no banco. Então, preservar num jogo como o de hoje não me parece inteligente pelas pessoas que estão à frente do Santos. E aí eu volto a dizer, né? Talvez o torcedor tenha razão, né? O torcedor também está se preservando de ir à Vila Belmiro. Porque os caras, num jogo decisivo, você não tem os seus melhores jogadores? Os caras estão sendo preservados? Então preocupa demais. Eu acho que o sinal de alerta tá ligado para hoje à noite, viu, Giovanni Afonso? Todo mundo que vai à Vila Belmiro sabe que teremos fortes emoções, meu amigo Giovanni Afonso. Hoje será noite de muitas emoções na Vila Viva a Sorte. Tomara que tenha sorte hoje na Vila, viu? Pro Santos.
Marcão, nos últimos jogos não vem tendo tanta sorte assim, Marcão. Até que eu penso o seguinte, eu acho que nesses jogos, Marcão, que parece que o bicho vai pegar, o Santos acaba entregando um pouquinho mais, né? Eu acho que nesses confrontos diretos foram onde o Santos entregou pelo menos um pouquinho mais de vontade. Então acho que se der pra gente se apegar em alguma coisa, acho que hoje o Santos pode entrar um pouquinho mais ligado, um pouquinho mais aceso, torcer para que o chacoalhão que aconteceu no Chapecó de fato tenha funcionado e os jogadores entrem na pegada, Marcão. Porque se entrar de uma forma pelo menos parecida com a que foi lá em Santa Catarina, o time vai sofrer e o Ceará vai castigar, Marcão. A gente sabe que o Ceará tem um ataque rápido ali, um time muito bom como um todo. Acho que analisando elenco é uma das grandes forças dessa Série B ali. Tem um bom meia que é o Lucas Mugni, é o terceiro no quesito assistências ali, atrás apenas do Lucas Lima e do Guilherme. Tem o Eric Puga e o Ailon, que ambos marcaram 10 gols cada, então são jogadores artilheiros. O Saulo Mineiro, que é aquele atacante chato que incomoda, Marcão. Então se o Santos entrar naquela nhaca, naquela preguiça que entrou lá em Chapecó, vai ser castigado e o Ceará não vai deixar barato, pode vencer o jogo na Vila Viva Sorte, Marcão. Eu acho que vai ser um jogo complicado para o Santos. Eu tenho certeza que não vai ser um jogo fácil, não. Vamos torcer para que o Santos tenha uma noite realmente de brilho hoje na Vila Belmiro, né? Na audiência rotativa do YouTube, o Santos praticamente definido, com Gabriel Brazão no gol. Do lado direito temos uma mudança, Rainer no lugar do Sherman. Na zaga, Luan Pérez e Gil. Gil retorna ao Santos Futebol Clube após cumprir suspensão. Do lado esquerdo, Escobar retorna ao time, também joga pelo lado esquerdo. Souza vai para o banco. No meio campo temos João Schmidt, Diego Pituca e Serginho, 2 anos maravilhosos. Na frente, William do Bigode, Guilherme e ele, o jogador Wendel Silva, né? Portanto, teremos o William pela direita, Guilherme pela esquerda e o Wendel Silva como centroavante. Esse é o Santos Futebol Clube para a partida de logo mais. Meu caro Giovanni Afonso, chama atenção a baixa procura pelos ingressos, Giovanni Afonso. Público não deve ultrapassar 10 mil pessoas hoje na Vila Belmiro. Torcedor do Santos, assim como o Juliano, está sendo preservado no jogo de hoje, viu, Giovanni Afonso? Talvez nem chegar perto dos 10 mil torcedores, Marcão. O Varanda trouxe ontem em primeira mão que apenas 4.745 ingressos foram comercializados de forma antecipada. De ontem para hoje, Marcão, foram vendidos mais alguns ingressos, cerca de 5.500 chegamos a essa marca. Portanto, não devemos chegar a algo próximo a 10 mil torcedores. Devemos ter um público reduzido do que vinha assim da média dos últimos jogos, Marcão. Desde que começou o segundo turno, o Santos colocava em média ali 10 mil, 11 mil torcedores. Porém, para essa partida contra o Ceará, jogo importante, o torcedor não está tão empolgado assim e podemos bater o recorde negativo de público, Marcão. O menor público do Santos na temporada foi de 6.946 torcedores contra a Ponte Preta e com apenas 5.500, 6.000 sendo comercializados antecipadamente, podemos sim bater o recorde negativo e nesse jogo contra o Ceará ter o menor público na Vila Belmiro, Marcão. Que coisa, né? Não dá nem para criticar, questionar o torcedor do Santos. Eu sinceramente não farei isso. É claro que eu esperava a Vila hoje com um público melhor, né? A Vila Belmiro com um público maior, mas eu não posso criticar o torcedor do Santos não, porque o torcedor santista tem sido desrespeitado ao longo da temporada, né? Principalmente com discursos ruins do seu presidente, Marcelo Teixeira, ruins do capitão Diego Pituca, do Fábio Carilli, do Alexandre Galo. Então o torcedor do Santos não é bobo, né? Final de mês, dia 22 de outubro, muita gente sem dinheiro, horário das 19 horas que complica o torcedor que vem de São Paulo para a partida. Então dá para entender o torcedor do Santos, né? Acho que o torcedor do Santos tem muitos motivos para não ir à Vila Belmiro. Então eu não posso criticar o torcedor, mas eu entendo o seguinte, eu não sei se nós teremos 6, 7, 8 mil torcedores hoje na Vila Belmiro, 10 mil, não sei qual será o público da Vila Belmiro hoje. Mas o que eu peço ao torcedor é que aquele que for à Vila Belmiro, ele empurre o time para a vitória do primeiro ao último minuto. Eu acho que isso e esse tem que ser o papel
do torcedor hoje na vila mais famosa do mundo. Tá todo mundo chateado com muitas coisas que estão acontecendo no Santos. O Marcelo Teixeira vem fazendo uma gestão muito ruim, na minha opinião até pior do que o seu antecessor Andrés Rueda. Esse time do Santos, em grande parte, não nos representa. O Carille, ninguém aguenta mais o Fábio Carille. Tudo isso é verdade. Agora, o Santos está a 2 vitórias de voltar à Série A do futebol brasileiro. Então, o cara que for à Vila Belmiro hoje precisa fazer o seu papel. E aí, após a partida, antes da partida, faça lá o seu protesto de forma inteligente nas arquibancadas, hein? Nas arquibancadas. Lembrando que não adianta querer resolver o problema com as suas próprias forças. Ah, vou invadir o campo. Não adianta nada. Vou arremessar o objeto no gramado. Não adianta nada. Vou brigar com a polícia. Não adianta nada. Isso aí não vai levar a nada. Aliás, vai levar a algo muito sério, né, Giovanni Afonso? A punição. E aí não adianta o Santos ser punido, porque vai jogar com portões fechados. Vai ser ainda pior uma punição para o Santos hoje em caso de alvoroço na Vila Belmiro, em caso de confusão na Vila Belmiro. Então, juízo aos torcedores que forem à Vila Belmiro hoje. Quer criticar? Critica antes e depois do jogo. Na hora do jogo, vamos apoiar os caras. Não tem o que fazer, meu amigo. É o Santos que está em campo, é a camisa branca do Santos que está em campo e faltam 6 pontos, Giovanni Afonso. O Santos está perto de chegar ao seu objetivo, né? Sofremos muito esse ano, mas o objetivo está muito próximo de ser alcançado, mesmo que aos trancos e barrancos, Giovanni Afonso. Eu acho que esse tem que ser o pensamento. Só faltam 2 vitórias. Garantiu essas 2 vitórias, aí o torcedor pode fazer o que quiser, largar o time, acompanhar, criticar, mas acho que agora podia ter uma comoção por parte da torcida para se juntar para esses 6 pontos finais, Marcão. E sobre ali as confusões, em qualquer momento é bom se evitar, né? Quer dizer, é obrigatório se evitar o quebra-quebra, mas principalmente nessa reta final de Série B, acho que o torcedor tem que ter consciência, Marcão, porque de 2 uma, se acontecer o que já aconteceu nos últimos jogos recentes na Vila Belmiro, ou o Santos fica de portões fechados na reta final da Série B, ou pior ainda, no começo do ano que vem, talvez no começo de uma Série A, que a gente sabe que vai ser muito complicado no ano que vem, Marcão. Então, fazer quebra-quebra, fazer a confusão que já aconteceu em anos anteriores, não leva a lugar algum, muito pelo contrário, só prejudica ali o Santos Futebol Clube, a instituição, o time que a gente tanto gosta, Marcão. Então, critica ali. Claro que a gente aconselha criticar antes ou depois, e depois da partida, não durante o jogo ali, durante o jogo apoiar, porém, tudo na fala, tudo ali falando, agora com gestos, com quebra-quebra, não é bacana, Marcão, sempre bom evitar claro, primeiro que a Vila Belmiro é a nossa casa, e segundo que pode gerar punições futuras nessa reta final de Série B, que o Santos tanto precisa do seu torcedor para se livrar desse pesadelo, Marcão. Exatamente, o Santos precisa da torcida, e a torcida hoje precisa fazer o seu papel, seja com 7 mil, 8 mil, 10 mil ou 12 mil torcedores, quem for à Vila Belmiro, vá para apoiar nesta terça-feira. Giovanni Afonso, vamos trazer os detalhes do nosso adversário do Ceará. Como vem o Ceará comandado por Léo Condé para a partida desta noite na vila mais famosa do mundo. O Ceará que busca uma das 4 vagas para conseguir o acesso, Giovanni. Marcão, vamos falar do Vozão, que vive uma boa fase. A equipe é a atual 5ª colocada da Série B, vem de 2 vitórias seguidas. O Ceará que venceu a Ponte Preta no Castelão e venceu o Ituano fora de casa na última rodada, então vem embalado essa equipe do técnico Léo Condé. E falando nele, ele não terá nenhum grande desfalque para essa partida, apenas Ramon, que já está há algum tempo no departamento médico, fica de fora, portanto o Ceará vem com força máxima para enfrentar o Peixe. A provável escalação do nosso adversário será com Bruno Ferreira no gol, Rafael Ramos na lateral direita, jogador ex-Corinthians, no meio-campo João Pedro e David Ricardo, com Matheus Bahia na lateral esquerda, meio-campo com Patrick de Luca, Lourenço e Lucas Mugni. Na frente, Ailon pela direita, jogador que tem 10 gols na Série B,
Eric Pulga pela esquerda, que também tem 10 gols na Série B, além do atacante Saulo Mineiro. Então esse é o Ceará, que tem o melhor ataque da Série B, com 50 gols marcados, porém apenas a 14ª melhor defesa, com 38 sofridos, Marcão. Tá aí o time do Ceará. Veja que o Ceará vem com aquilo que tem de melhor, né? É assim que se disputa uma decisão, né? Você não preserva jogador, não tem ninguém preservado no Ceará, tá todo mundo em campo no dia de hoje. É o melhor que tem o Ceará, é o melhor que estará em campo logo mais na Vila Belmiro. Ceará é o 5º colocado, né, da competição, 51 pontos, 15 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. É o melhor ataque do campeonato, 50 gols marcados. 14ª melhor defesa, sofreu 38 gols, né? 7º melhor visitante, 15 pontos, feitos jogando fora de casa. 3º no retorno, 22 pontos somados no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Time perigoso do Ceará, acho que os números evidenciam isso. Melhor ataque da competição. Pulga, no meu ponto de vista, é o melhor jogador da Série B até aqui. É o jogador que mais se destaca pelos jogos que eu vi, é o Eric Pulga, e é um time comandado por Léo Condé. Léo Condé que sabe o caminho do acesso, né, Giovani? Era o Léo Condé, o treinador do Vitória, campeão o ano passado da Série B. Portanto, olha, o torcedor do Santos tem alguns motivos para estar preocupado realmente hoje, né? O Ceará vai dar trabalho para o Peixe. Jogo difícil, Giovani. Jogo muito difícil hoje na Vila Belmiro, porque além das dificuldades que o Santos já impõe a ele mesmo, hoje temos um adversário de bom nível do outro lado. É esse que é o problema, né, Marcão? Porque às vezes quando o Santos não jogava bem, o adversário era pior ainda, né, Marcão? Que não vai ser o caso do Ceará, é uma grande equipe. A gente já falou bastante dos jogadores de ataque, principalmente, Marcão, mas ali tem um meio-campo também muito bom, ali que é o Patrick de Luca, um jogador mais marcador, o Lourenço, que é esse volante de contenção, e o Lucas Mugni, que é experiente, dá bastante assistências por ali, então tem um bom meio-campo. A defesa, Marcão, talvez seja o ponto fraco, principalmente a dupla de zaga. Acho que nas laterais estão bem servidos com Rafael Ramos e Matheus Bahia, mas a dupla de zaga ali é uma dupla de zaga um pouco lenta que eu particularmente não boto muita fé. Mas o Léo Condé sabe montar essa equipe, sabe disputar uma Série B, afinal ele foi o campeão com o Vitória no ano passado, acabou sendo demitido da equipe baiana e foi contratado pelo Ceará, e desde que chegou vem fazendo uma ótima campanha ali. O Ceará, vocês vão se lembrar, estava lá atrás, estava na segunda página em algum momento desta Série B, conseguiu se recuperar, hoje é o 5º colocado, 2 pontos apenas atrás do Mirassol, então é uma equipe complicada. Eu acho que olhando até o final da temporada, Marcão, acho que só não é mais complicado do que vai ser o Sport lá em Recife, claro, se o Santos ainda estiver precisando vencer para garantir o título. Então jogo complicadíssimo, e reitero o que eu disse, se o Santos não entrar na pegada, não entrar ligado, o Ceará não vai aliviar, o Ceará vem para ganhar o jogo. Acho que não é aquele adversário que vem ali por uma bola, vem por um empate, não. Acho que o Ceará, se o Santos der brecha, vem para vencer o jogo na Vila Viva Sorte e colocar fogo nesse campeonato, Marcão. O Ceará vem buscando a vitória, não tenha dúvida nenhuma, concordo plenamente contigo, Giovanni Afonso. Olha, o Antônio José de Moraes, quero destacar esse comentário. Bom dia, Marcão e Giovanni Afonso. Somos privilegiados em acompanhar o jornalismo esportivo desenvolvido pelo Varanda. Falo de Távira, no Algarve, sul de Portugal. Um abraço para você, Antônio José de Moraes. Obrigado pelas palavras. É um privilégio grande levar essas informações diariamente a todos os varandeiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O Alexandre Batista está falando: Marcão, ano passado apoiamos o ano todo, não aguentamos mais apoiar pessoas sem compromisso, não nos cobre isso. Você tem uma certa razão, Alexandre, mas o torcedor precisa entender que faltam 6 pontos apenas, né? Eu não cobro o torcedor de ir ao estádio mais por tudo aquilo que falou Marcelo Teixeira e por tudo aquilo que tem falado os representantes que hoje representam o clube. Mas eu cobro ainda que aquele que está no estádio, que vai ao estádio, que ele apoie. Porque a gente sabe que um time ruim, pressionado e cobrado durante o jogo pode se tornar ainda pior. Então, acho que o nosso papel ali é, durante os 90 minutos, empurrar o time. Acabou o jogo? Aí sim, sou favorável a críticas, a cobranças fortes na arquibancada. Então, mas durante o jogo, eu acho que a gente precisa apoiar, senão um time
limitado, ele fica ainda pior com a pressão que acaba, de alguma forma, atrapalhando esses jogadores que emocionalmente já sofrem e tecnicamente também deixam a desejar, né? Marcão. Muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil. Diga, meu caro Giovanni Afonso. Não, e só fazer um complemento a esse comentário, Marcão. Claro que a gente sabe que o torcedor tá cansado, né? Foram anos e anos ali de decepções, mas acho que o que dá para tentar levar como ali esperança é que é um elenco novo, né, Marcão? Ali até interessante esse exercício. Veja, o Santos chega nessa rodada com nenhum jogador que esteve naquele fatídico jogo contra o Fortaleza no time titular. Olhando o elenco como um todo, nós teremos apenas o Basso, o Tomás Rincon, o Furt e o Jair no banco de reservas. Então, olhando o time titular para a partida de hoje, Marcão, nenhum jogador esteve no ano passado, nenhum jogador esteve naquela luta contra o rebaixamento. Então, é um elenco novo, é um elenco que, querendo ou não, entregou um pouquinho mais do que o do ano passado, pelo menos não fez a gente passar vergonha no Campeonato Paulista. Claro que não é o suficiente, eu como torcedor santista também estou irritado, também tenho muitas críticas ao atual elenco do Santos, mas acho que se serve de consolo, é um elenco novo e quem sabe um pouquinho mais de apoio pode fazer eles virarem a chave e desapontarem aí na Série B, como já desapontaram em alguns bons momentos, Marcão. Vamos à arbitragem, quem apita o jogo, quem trila o apito na Vila Belmiro nesta noite, Giovanni. Vamos lá, Marcão, arbitragem para a partida de hoje. Deixa eu só pegar ela rapidinho aqui, que fugiu das minhas anotações. Aqui, perfeito. Rafael Rodrigo Klein, árbitro do Rio Grande do Sul. O Rafael Rodrigo Klein, que já apitou um jogo do Santos neste ano. Brusque 0, Santos 1 em Joinville. Recebeu média 6 da equipe do Varanda. Então promete ao menos trazer um pouquinho de sorte e uma boa arbitragem. Então Rafael Rodrigo Klein comanda o apito. Brigida Cirilo Ferreira é o assistente número 1. Lúcio Beiersdorf Flor é o assistente número 2. O quarto árbitro é o Thiago Luiz Scarascati, de São Paulo. E no VAR, Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro, Marcão.